Juizados especiais cíveis e criminais, estrutura do sistema. Integram o sistema de juizados especiais. O Conselho de Supervisão, as turmas recursais, os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais. Compõe o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais o presidente do Tribunal de Justiça, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, o corregedor-geral de Justiça, um juiz-diretor dos Juizados Especiais da capital, um juiz supervisor dos Juizados Especiais de uma das comarcas de entrância final do interior, um juiz-presidente de turma recursal. Os juízes a que se referem os incisos 4, 5 e 6 serão indicados pelo Conselho da Magistratura. O Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais compete elaborar seu regimento interno, propor ao presidente de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, a designação de juízes leigos e de conciliadores, expedir editais de concurso e homologar concursos para provimento de cargos para a estrutura administrativa e de apoio dos juizados especiais, referendar portarias de designação de juízes togados para compor as turmas recursais, processar e julgar os recursos e as reclamações contra o resultado de concursos levados a feito no âmbito dos juizados especiais, aprovar anualmente o relatório de atividades elaborados pela Supervisão Geral dos Juizados Especiais no âmbito do Estado, referendar ou alterar por proposta da Supervisão Geral, a designação de substituto dos servidores da Justiça no âmbito dos juizados especiais, no caso de vacância, licença ou férias, regulamentar procedimentos, receber reclamações e sugestões, decretar regime de exceção nos juizados especiais mediante proposição do supervisor do sistema, organizar cursos de preparação e aperfeiçoamento para juízes togados e leigos, conciliadores e servidores, promover encontros para acompanhamento, orientação e avaliação das atividades dos juizados especiais, planejar e supervisionar no plano administrativo a instalação e funcionamento dos juizados especiais, sempre em juízo da competência da Corregedoria Geral da Justiça, exercer outras atribuições definidas em lei. A supervisão geral do sistema dos juizados especiais no Estado competirá ao presidente do Tribunal de Justiça, que poderá delegá-la a um dos vice-presidentes. Turmas recursais. As turmas recursais serão compostas por juízes de direito de entrância final. O presidente do Tribunal de Justiça, após parecer do Conselho de Supervisão, poderá criar tantas turmas recursais quanto forem necessárias e dispor a respeito de sua composição, sede e competência territorial, bem como designar juízes para exercer as funções de suplentes em número suficiente para atender eventual aumento da quantidade de recursos para julgamento. Compete à turma recursal processar e julgar os recursos interpostos contra as decisões dos juizados especiais, bem como os embargos de declaração de suas próprias decisões. A turma recursal é igualmente competente para processar e julgar os mandados de segurança e os habeas corpus impetrados contra atos de juízes de direito dos juizados especiais. A turma recursal será presidida pelo juiz mais antigo entre seus componentes. Nos impedimentos e ausências, o presidente será automaticamente substituído pelo membro mais antigo. Em caso de afastamento temporário de qualquer dos membros integrantes da turma, não haverá redistribuição de processos. As funções administrativas e de chefia serão exercidas por secretário. As demais normas de organização e funcionamento das turmas recursais serão objeto de resolução do Conselho de Supervisão. Juizados especiais e suas unidades jurisdicionais. Os juizados especiais, divididos por secretaria, constituem unidades jurisdicionais compostas por juízes de primeiro grau. Em cada unidade jurisdicional, o juiz de direito poderá contar com o auxílio de juízes leigos e conciliadores, cujas atividades serão consideradas como de serviço público relevante, podendo a este ser atribuído valor pecuniário referente à prestação de serviços, o que em nenhuma hipótese importará em vínculo empregatício com o Poder Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça, depois de ouvido o Conselho de Supervisão, poderá, conforme as disponibilidades orçamentárias, limitar o número de conciliadores e juízes leigos, bem como corrigir os valores pelos serviços por eles prestados. O pagamento dos valores pecuniários por serviços prestados pelos juízes leigos e conciliadores não terão efeito retroativo e serão regulamentados por resolução do Conselho de Supervisão, ao qual se dará ampla publicidade. As despesas decorrentes dos valores pecuniários pagos pelos servidores prestados pelos serviços prestados pelos juízes leigos e conciliadores correrão à conta da dotação orçamentária própria do Poder Judiciário, suplementada, se necessário, observado o limite financeiro imposto pela Lei Complementar 101. As unidades dos juizados especiais civis e criminais, que funcionarão em todas as comarcas, contarão com a estrutura prevista no anexo 7. Nas comarcas que não existirem cargos próprios dos juizados especiais, o presidente do Tribunal de Justiça, mediante proposta do juiz de direito, poderá designar servidores para cumprirem as funções das respectivas unidades jurisdicionais.
Aos oficiais de justiça que forem nos juizados especiais poderá ser atribuída ajuda de custo para transporte a ser regulamentada por resolução do Conselho de Supervisão. Às unidades dos juizados especiais cíveis compete, por distribuição, a conciliação, processamento, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade, assim definidas nos termos da lei. Às unidades dos juizados especiais criminais compete por distribuição, conciliação, processo, julgamento e execução de seus julgados proferidos em processos relativos a infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos da lei, ressalvado o disposto no artigo 74 da Lei 9.099 e os casos de competência exclusiva da Vara de Execuções Penais e da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, respectivamente. Nas comarcas de entrância intermediária, com mais de uma vara, a competência prevista nesse título será fixada por resolução do Conselho de Supervisão. Nas comarcas de entrância intermediária, de juízo único e nas de entrância final, a competência do juízo será plena e concomitante. Em casos excepcionais, o Conselho de Supervisão poderá dispor, de maneira diversa, o funcionamento dos juizados especiais. Os juizados especiais poderão funcionar descentralizadamente em unidades a serem instaladas em distritos judiciários que compõem as comarcas, bem como nos bairros do município sede, inclusive de forma itinerante em áreas de elevada densidade populacional, para maior comodidade e presteza no atendimento ao jurisdicionado. A instalação de unidades fixas e descentralizadas dependerá de prévia aprovação do presidente do Tribunal de Justiça mediante requerimento fundamentado do supervisor do sistema dos juizados especiais cíveis e criminais. As unidades centrais já instaladas poderão ser objeto de descentralização, cuja iniciativa caberá ao supervisor do sistema, aos juízes de direito e aos servidores do quadro pessoal do Tribunal de Justiça que funcionarem perante as unidades avançadas. Poderá ser atribuída ajuda de custo para transporte a ser regulamentada por resolução do Conselho de Supervisão, observado o limite da Lei Complementar 101, sem prejuízo do cumprimento do horário de expediente para ofícios de justiça do foro judicial. As unidades jurisdicionais civis e criminais, os juizados especiais, poderão funcionar fora do expediente normal de trabalho, atendidas as necessidades de serviço e as peculiaridades de cada comarca. Os processos e atos relativos aos juizados especiais civis e criminais estão sujeitos à distribuição, além das disposições observadas a Lei 9.099 e o Código de Normas. O Conselho de Supervisão baixará instruções relativamente à forma de distribuição dos feitos civis e criminais no prazo de até 90 dias, contados da vigência dessa lei, observando-se que, no foro central da comarca da região metropolitana de Curitiba, a distribuição dos feitos civis e criminais será feita pelo 5º ofício distribuidor e no foro central da comarca da região metropolitana de Londrina, a distribuição será feita pelo 2º ofício distribuidor, contador, partidor e depositário público sem participação de custas. Nas demais comarcas do estado, a distribuição e registro, conforme o caso, serão feitos pelos distribuidores sem antecipação de custas. O acesso ao juizado especial civil no primeiro grau de jurisdição não dependerá do pagamento de custas, taxas ou de outras despesas. O preparo do recurso, na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei 9.099, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, bem como as taxas recursais, ressalvada a hipótese de assistência judiciária. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, bem assim do contido no artigo 55, primeira parte da Lei 9.099, deverão ser cotadas no curso do processo as custas, taxas e outras despesas previstas em lei ou resolução. A isenção de custas, taxas e despesas prevista no caput desse artigo não se aplica aos terceiros não envolvidos na relação processual. Para efeito de expedição de certidões, as custas, taxas e despesas pagas pelas partes reverterão na forma da lei em favor do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, FUNREJUS, excetuadas aquelas devidas aos ofícios não integrantes do sistema de juizados especiais. Os atos depositários públicos, contadores, partidores e avaliadores serão praticados pelos respectivos ofícios das comarcas do Estado, sem antecipação das custas.